Olá, boa tarde. Sei que algumas pessoas ainda se estão a sentar, mas nós vamos começando. Eu estou aqui da parte da Culturgest só para muito rapidamente vos dar as boas-vindas a esta conversa que faz parte de um projeto maior, como muitos de vós saberão. Amanhã temos os Mão Morta aqui em concerto, com o projeto Viva la Muerte, que é também a apresentação de um disco homónimo, e esta conversa está integrada também nesta série de apresentações do disco, nestes concertos, portanto faz parte, não é uma conversa que tenhamos preparado à parte, faz mesmo parte deste projeto artístico. E é uma conversa que vai tratar sobre um assunto que eu penso que nos tem ocupado muito também do espaço da esfera pública, do espaço mediático, sobre o que é isto, esta palavra que temos ouvido tanto, vezes demais, quanto a mim, que é a palavra fascismo. O que é, de que é que falamos quando falamos de fascismo, enfim, como é que ela já apareceu na história, o que é falar disto nos dias de hoje. Não sou eu que vou falar, portanto não vou falar muito agora, estou só a fazer uma breve introdução e também dizer-vos que depois da conversa haverá oportunidade para perguntas, para uma conversa entre o público e os nossos convidados de hoje. A conversa está a ser gravada para depois ser disponibilizada. É uma gravação áudio, portanto vamos pedir que usem o microfone. Vou só também, já agora, relembrar que nós temos um microsite que apresenta também, que está disponível no nosso site, se quiserem podem ver. É um microsite que foi feito tanto para esta conversa quanto para o concerto de amanhã. Vou só fazer assim uma brevíssima apresentação, começando dali da direita para a esquerda. Temos, aliás, as duas pontas, Adolfo Luxúria Canibal, Miguel Pedro, ambos músicos dos Mão Morta, e temos também connosco o Luís Trindade e a Sílvia Correia. Vou só dar mais aqui alguns detalhes sobre os seus percursos. O Luís Trindade é historiador, atualmente é diretor do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, enfim, tem trabalhado sobre estes temas e publicou vários livros e artigos, entre eles, vou dizer aqui alguns títulos: O Estranho Caso do Nacionalismo Português, O Salazarismo entre a Política e a Literatura. Um outro título, Narratives in Motion, Journalism and Modernist Events in the 1920s Portugal, e Silêncio Aflito, a Sociedade Portuguesa através da música popular dos anos 40 aos anos 70. Sílvia Correia, também historiadora, é professora na Universidade do Porto e especialista em História Contemporânea de Portugal e na Europa, nos conflitos do século XX e dos seus efeitos culturais numa perspectiva comparada e transnacional. Foi professora também durante 10 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e entre as suas publicações encontram-se Entre a Morte e o Mito, Políticas da Memória da Primeira Guerra Mundial em Portugal, de 1918 a 1933, co-editora de Tempo e Espaços de Violência, a Primeira Guerra Mundial, a desconstrução dos limites e o início de uma era, e testemunho e escrita da história da Grande Guerra à pandemia Covid-19. Resta-me só desejar-vos uma boa conversa e passo-vos a palavra então. Obrigado por estarem aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Agradecer desde já a vossa presença. Para nós é um gosto muito grande ter uma plateia tão bem composta. Eu tenho aqui umas cábulas, porque isto é mesmo assim, nós temos de ter umas cábulas para não nos perdermos, e eu queria abrir as hostilidades colocando um tópico mais ligado à história e dirigir este tópico de conversa à Sílvia, uma vez que sei que também tem se dedicado muito sobre estas matérias. A questão é a seguinte: a Primeira Guerra Mundial é frequentemente descrita como um catalisador para o surgimento dos movimentos fascistas na Europa. Portanto, na tua perspectiva,
Quais foram as principais dinâmicas políticas, sociais, culturais resultantes da guerra que criaram um terreno fértil para o fascismo? Ou será necessário, como alguns autores também defendem, ir mais além da Primeira Guerra para explicar os fascismos europeus do século XX, os fascismos históricos, designadamente ir ao que se costuma designar também por fascismos anteriores ao fascismo, que acompanharam a consolidação imperialista de um sistema mundo capitalista, ou seja, o domínio político e económico do mundo pela Europa, com o seu auge nos séculos XVIII e XIX, possibilitado pela exploração material dos vários redutos coloniais, ou seja, esta ligação entre a questão colonial e o surgimento dos fascismos históricos. Ok. Olá, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Bom, é uma honra estar aqui do lado destas duas entidades da cultura portuguesa e também do Luís, claro. E eu vou já abrir a discussão. Primeiro, acima de tudo, quero dizer qual é a minha posição como historiadora da guerra e dos conflitos e da violência. Acho que é muito importante que eu entendo a guerra como continuidade da política. Então, de alguma forma, não entendo a guerra como uma coisa separada da política, mas como parte integrante do sistema político. E entendo também que a forma como as guerras... Para falar, vou introduzir a Primeira Guerra Mundial a pensar, também mostrar qual é o lugar do fascismo e da relação com a guerra. E também entendo que a forma como as guerras foram definidas no século XIX como guerras interestados é também uma forma de o Estado tomar para si o monopólio da violência. Então, à partida, entendo também que é uma forma de deslegitimar uma série de outras lutas, como resistências revolucionárias, descolonização, movimentos armados, por exemplo, o movimento negro armado. Então, é uma forma de descredibilizar a possibilidade de guerras intraestatais, né, dentro do Estado, serem guerras. Então, isto é um ponto fundamental, ou seja, o direito da guerra não é atribuído a quem, de alguma forma, está contra o Estado, mas apenas entre Estados. E isto cria uma lógica também de pensar, ou seja, por exemplo, chamar terrorista a qualquer movimento de violência que não esteja dentro da lógica declarada de guerra entre os Estados. Então, entendo claramente que a violência é parte integrante de uma estrutura das democracias, e das democracias liberais, neste caso, século XIX, e claramente é muito importante pensar como é que a guerra e a relação com o fascismo e esta necessidade de defender os territórios coloniais desses Estados-impérios, não é? Ou seja, na verdade, entendendo o século XIX como Estados-impérios, e que tem toda uma estrutura que seria no território europeu de igualdade, liberdade e fraternidade, mas que se reveste num processo de violência. Não é? O Aimé Césaire, que é um autor que eu gosto muito, que faz essa ligação entre capitalismo e na verdade, ele vai trabalhar em porque é que se dá o Holocausto na Europa, e ele vai, na verdade, pensar o Holocausto a partir de um outro olhar, diz assim, o Holocausto não tem a ver com o Holocausto, mas tem a ver com uma prática europeia, ele chama de capitalismo etnocidário, que é essa ideia de que os europeus praticavam isto, mas não praticavam contra os brancos, não é? De alguma forma faziam isto em África, que é o uso da violência e da força como parte da administração do território, e depois o racismo como ideologia. E também entendo que a guerra é muito importante para a manutenção dos Estados em contextos de crise. Ou seja, por exemplo, se pensar agora como no século XIX há uma indústria de armamento para garantir a competição entre Estados, a Alemanha é, de facto, vanguarda nisso, desenvolver a indústria de armamento, e como agora nós temos isso, por exemplo, nos Estados Unidos e na Alemanha, ou seja, muitas das indústrias alemãs que foram desmanteladas pós a Segunda Guerra Mundial de armamento estão a ser retomadas agora, e como os Estados Unidos usam também essa questão para superar a bancarrota, estão, de facto, a recorrer à indústria de armamento para garantir a circulação do dólar. Então, entendo claramente a guerra como uma continuação da política, ou seja, a forma como se define direito à guerra ou não também tem a ver com a forma como o Estado constitucionaliza a própria violência. E se formos olhar para o mundo colonial, é isso, ou seja, Barkawi, que é um intelectual pós-colonial, está a dizer que o mundo colonial sempre viveu em guerra, ou seja, não existe esta ideia manicaísta de guerra e paz, é uma coisa eurocêntrica do Norte, porque sempre existe uma continuidade de guerra. E por isso, o que eu vou dizer é que, de alguma forma, a Primeira Guerra Mundial ela abriu muita oportunidade para aquilo que seria a dimensão política, cultural e económica dos fascismos, mas eu entendo que a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela vem numa continuidade do que é uma série de elementos que estão disponíveis nas democracias liberais e que estão agora ainda disponíveis nos dias de hoje. E vou só salientar, ou seja, o termo guerra total, ele surge pela extrema-direita na Primeira Guerra Mundial e depois é mais famoso com Erich Ludendorff na Segunda Guerra Mundial, mas é um termo que diz fundamentalmente isto, que é a mobilização absoluta da sociedade para a aniquilação do inimigo. E isto é um discurso que
depois vira muito propaganda de guerra, mas é um discurso muito claro, não só dos governos depois fascistas na Segunda Guerra Mundial, mas também dos governos não fascistas ou de democracias liberais. E porquê é possível esta guerra? Primeiro porque nós temos uma economia de guerra, a Primeira Guerra Mundial tem uma economia de guerra altamente organizada, planificada, industrializada, não é? Por outro lado, temos o nacionalismo. O nacionalismo é extremamente eficiente e supera o internacionalismo na Primeira Guerra Mundial. A primeira grande derrota do internacionalismo é na Primeira Guerra Mundial, que é este nacionalismo que mobiliza a nação em torno de um sacrifício. E o serviço militar obrigatório, que é a garantia de cidadãos nacionais que se sacrificam obrigatoriamente em nome da nação, e que só é possível porque essa construção do nacionalismo, da defesa do corpo nacional, não é? O sacrifício pela morte e redenção, este discurso é muito comum. Aliás, Hitler e Mussolini retomam este discurso, não é? Deste sacrifício pela morte e a regeneração do sacrifício nacional em prol da causa nacional. E depois também a democratização da guerra. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial é o primeiro momento em que a guerra passa a ser dos civis, não é? A frente e a retaguarda, ela desaparece e é uma mobilização dos civis na causa da guerra, não é? Ou seja, de alguma forma, a propaganda e a censura ela controla, mas também há uma mobilização dos corpos. E isto é o momento auge do controle do Estado, não só porque é criado pela primeira vez o Estado de exceção, mas é um momento em que o Estado passa a ter, em contexto de constitucional democrático, controle absoluto sobre a população. Controle sobre os instrumentos de mobilização, de contagem de pessoas, definição de corpos humanos, controle dos homens que são mobilizados ou não, ou seja, os homens se são adequados para a mobilização ou não. Então é um momento de viragem sobre o controle absoluto do Estado. O contexto de guerra é extraordinário para garantir ao Estado a suspensão de uma série de códigos para... E aí acho que é muito importante porque é uma viragem na Primeira Guerra Mundial. Há um historiador que eu sigo, que é o Jay Winter, que é um dos grandes pensadores da Primeira Guerra Mundial dos fascismos, está bem? E da cultura, e que ele está a pensar de uma forma que a partir de 1917 não é, a situação muda, ou seja, aquilo que era uma mobilização nacional contra o outro passa a ser uma mobilização contra uma angústia interna. Então há aqui uma mudança profunda que é com a crise e a descrença na política começa a surgir uma angústia dentro do país e o inimigo, para além de ser um inimigo internacional, passa a ser um inimigo interno. E esta ideia de uma espécie de medo de dissolução interna, ou seja, pela questão da Revolução Russa, do medo das classes baixas, a questão das mulheres no trabalho, o medo das mulheres de ocuparem os lugares dos homens. Então há este medo de uma degeneração da identidade nacional, da comunidade nacional, e começa de facto a virar essa ideia de que a traição não está no inimigo externo, mas está no inimigo interno. Então essa ideia da conspiração, dessa paranoia da conspiração, ela aparece muito. E há todo um discurso que apropria a guerra, que é este discurso de palingenético. O Griffin chama o fascismo um fascismo como um movimento ultranacionalista palingenético, que não é uma invenção dos fascistas. Não é? De alguma forma, esta ideia de uma regeneração de uma nova ordem está em todo o discurso de guerra. Não é? O sacrifício em nome de uma causa maior e a redenção em nome da pátria. Não é? Que os republicanos, de alguma forma, ainda fazem. Claro, com outra natureza, como é óbvio, não estou a comparar. Não é? Mas há aqui, o que eu estou a dizer é que de alguma forma não existe um desvio de uma tradição. E essa questão do bode expiatório, que é muito clara na Primeira Guerra Mundial, que é quando tem uma crise grave que assola os países durante a Primeira Guerra Mundial, a ideia de teres um bode expiatório interno, ou seja, quando a sociedade é completamente fragilizada, fragmentada, tu consegues arranjar um bode expiatório interno, é? Aquele que ameaçará a economia nacional, não é? Em função também do desemprego. E esse bode expiatório é aquilo que dá a liga, não é? A liga, essa coesão de alimentar uma energia contra alguém dentro do território nacional. Então, na verdade, grande parte de algum discurso, de algumas dimensões culturais, políticas, etc., já estão aí. A Primeira Guerra Mundial, ela cria espaço para isso. Mas elas existem antes, ou seja, a economia de guerra, a possibilidade de uma indústria de destruição massiva existentes, competição entre os Estados. A guerra, de alguma forma, começa em África e não na Europa, ao contrário do que se diz, não é? Porque a competição entre os Estados. A questão da cultura do nacionalismo já está instalada. Ou seja, é possível uma guerra de 4 anos com uma chacina absoluta, porque existe uma preparação prévia. Então, de alguma forma, o fascismo não está na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial abre espaço para isso, não é? Porque ela tem um processo de brutalização e banalização da violência e da morte, mas todas as condições para o fascismo, elas já estão de uma forma instaladas. Ou seja, não estou a criar aqui uma trilogia, não é? Existe uma série de intelectuais, mas os que fascistas, de alguma forma, eles fazem é um pouco essa ideia de... Ou seja, existe ali um espaço de uma decadência, de uma medo da degeneração da comunidade nacional, o medo da ameaça. Isto só é empolado pela Primeira Guerra Mundial porque já está instalado no final do século XIX, por assim dizer. Então, de uma forma, a Primeira Guerra Mundial ela abre espaço para isso porque ela normaliza e brutaliza de uma forma e normaliza a violência dessa forma. Assim.
Eu pegando, boa tarde a todos, pegando nessa ideia dos fascismos levarem esse esforço de se virarem contra o outro a um grau máximo, eu descia agora aqui ao nosso pequeno Portugal e ao nosso cotidiano e lembrava, por exemplo, uma coisa, um fait divers muito corriqueiro que se passou há pouco tempo, há dias, que foi os insultos da bancada de um partido político na Assembleia da República a uma deputada invisual, e a partir deste facto eu deixava aqui a pergunta para o Luís, se podemos ver isto, como muita gente defendeu, apenas como um fait divers, como uma espécie de malcriadice, de falta de chá, como dizem as pessoas bem, por parte dessa bancada, ou se isto é, de alguma forma, um reflexo de algo mais profundo e mais intrínseco ideologicamente a essa bancada e a todos os fascismos, de uma maneira geral, que é a desconsideração do diferente, a desconsideração do deficiente como diferente, e temos exemplos históricos, nomeadamente na Alemanha nazi, o programa Action T4, que ainda antes do Holocausto, ou seja, da chacina dos judeus, começou por chacinar todos os deficientes, fossem deficientes físicos, fossem deficientes mentais, não é? Houve grandes histórias. Os primeiros a serem cremados foram exatamente estes deficientes, muito antes dos judeus ou dos comunistas ou dos ciganos. E que de alguma forma se reflete também em toda a política, por exemplo, da imigração, mais uma vez o imigrante enquanto outro. Como é que poderemos ler ou entender esta manifestação tão recente na bancada de um partido político português, na bancada da nossa Assembleia da República? Bom, boa tarde. Tu, em parte, já deste a resposta. Mas, bom, antes de mais, boa tarde a todos. Nós estávamos a olhar para a plateia e a pensar que se calhar se tinham enganado e que pensavam que o concerto era hoje, que o concerto é só amanhã. A ideia do outro é absolutamente fundamental para o discurso fascista. E na realidade esta ideia do outro liga-se em parte, e o outro pode sofrer muitas transformações, e mesmo no nosso jogo entre o que é que em alguns fenómenos dos nossos tempos nós podemos considerar como fascismo em comparação com o fascismo dos anos 20 e dos anos 30, nós vemos que o outro pode ter mudado bastante, mas a questão não é essa, a questão é que é esta necessidade de se classificar um outro, se marginalizar o outro, se distinguir o outro como uma coisa diferente, e é este gesto político e a sua continuidade que nos permite eventualmente não estabelecer uma analogia, porque os protagonistas são outros, os outros são outros, mas estruturas políticas que de facto vão ressurgindo, se calhar nunca desaparecem. Na realidade, para além desse episódio infeliz, há um outro que o acompanha, julgo eu também esta semana, que é o de uma intervenção também de um deputado do Chega, que diz que um professor que se queixa, não sei se viram isto, que se queixa das escolas onde se misturam, e portanto o problema com o outro é a mistura, porque se o outro estiver marginalizado, o outro colonizado não é um problema. Não é? O negro africano colonizado não é um problema, o problema é quando ele é quando se gera algum tipo de mistura. E este professor do Chega, eu julgo que foi esta semana não, que hoje é terça-feira, portanto foi provavelmente na semana passada, queixava-se da mistura dentro da sala de aula dos alunos normais com os alunos de necessidades especiais. E porquê é que isto para ele era um problema? Era um problema porque ele não estava a olhar para isto como um esforço de integração, estava a olhar para isto como um modo de rebaixar a excelência dos alunos ditos normais. Portanto, sim, o outro desempenha sempre aqui um papel muito importante na definição do que é o fascismo, e identificar que outros
foram sendo combatidos pelo fascismo, julgo que é uma bela maneira de se contar a história do fascismo e de se perceber as suas continuidades históricas. Eu não resisto a pegar numa coisa que a Sílvia estava a dizer em relação à Primeira Guerra Mundial, que é a ideia de massificação. A ideia de massificação é uma ideia que persegue os intelectuais e os políticos desde o final do século XIX, pelo século XX adentro. E a massificação é aquilo que se dá quando, de repente, tens multidões anónimas, indistintas, a ler o mesmo jornal, a ir à escola a aprender a mesma língua, a mobilizar-se pelas mesmas ideias políticas, a morrer em massa na guerra, a gostar da mesma cultura de massa. E esta indistinção cria um pânico. Porque a massa necessariamente é uma coisa incontrolável. E, em parte, este pânico é relativamente transversal. Ele é um pânico que atinge praticamente todos os regimes políticos, mas, na realidade, a deriva fascista é uma tentativa de controlar esta massa. E o controle da massa é precisamente uma espécie de decomposição da massa. Há uma parte da massa que somos nós, e o nós também pode ser definido de maneiras diferentes, mas o nós é mais constante do que o outro, porque o nós é invariavelmente branco, é invariavelmente nacional. O nacionalismo aqui é absolutamente fundamental. Gostava que nós voltássemos a falar sobre nacionalismo. O nós é invariavelmente masculino, e depois a mulher desempenha um papel, mas é sempre um papel subsidiário. O nós é seguramente heterossexual. E este nós masculino, branco, europeu, ocidental, heterossexual, mantém-se muito mais estável, porque ele continua a ser um sujeito político muito importante para explicar o fascismo de hoje em dia. O outro é que pode ter mudado muito, e o outro era, como é evidente, o outro externo, que podia ser para um alemão o francês ou o inglês, mas como também a Sílvia chamou a atenção, muito pior que isso, o outro interno, e a partir de 1917 o comunista, e evidentemente depois na Alemanha nazi o judeu. E hoje o outro é também uma quantidade pode ser uma quantidade de coisas que servem um programa político e como tem um valor estratégico pode mudar. Foi o cigano a certa altura, agora é o imigrante do Bangladesh, nos Estados Unidos é um mexicano e, portanto, a ideia aqui não é tanto o de tentar encontrar uma identidade no outro que explica a sua escolha. A escolha do outro é uma performance política e, portanto, é preciso encontrar um momento em que o outro está a ser nomeado enquanto tal para perceber que funções políticas é que ele há de poder cumprir. E, portanto, o Chega já vai tendo, na sua curta história, um rol de outros. Parece-me que tem desaparecido a palavra cigano ali. Têm surgido outros agora. Sim, é um ponto absolutamente fundamental. A Sílvia falou sobre isso. O fascismo é sempre uma negação de alguma coisa também. É curioso estar a falar nisso porque nós estamos muitas vezes convencidos que temos umas democracias com constituições robustas no que respeita à proteção de princípios basilares, como o princípio da igualdade e outros, e que, portanto, as leis mais infames, como as leis de Nuremberg, profundamente, que retiram a cidadania, só são possíveis em regimes totalitários. Mas há um historiador e um jurista americano que escreveu há uns anos um livro chamado Hitler's American Model, assim uma coisa, o modelo americano de Hitler, em que ele demonstra com factos que as leis de Nuremberg tiveram subjacente leis, um relatório de alguns juristas alemães que nos anos 20 e anos 30 tiveram nos Estados Unidos, que à data era uma democracia com uma das constituições à data mais robustas do ponto de vista da proteção dos direitos da igualdade, e que tiveram que as leis de Nuremberg, portanto as leis que segregaram os judeus, tiveram na base as leis anti-miscigenação e as leis racistas de Jim Crow, etc., que numa Constituição que tinha uma emenda só como princípio da igualdade. E como é que ela foi possível? É que, quando foram feitas as primeiras legislações sobre o racismo,
que colocava hospitais para brancos, hospitais para não brancos, autocarros para brancos, autocarros para não brancos. Isso foi até ao Supremo. E o Supremo proferiu um acórdão, mesmo no fim do século XIX, em que instituiu um princípio de interpretação da 14ª emenda, que é o princípio da igualdade, que é o chamado, um princípio que se tornou célebre, chamado separate but equal. Esse princípio que dizia que o estarem separados não violava o princípio da igualdade, desde que se proporcionasse aos outros as mesmas condições. Ou seja, eu posso ter hospitais para brancos desde que eu garanta que tenho hospitais para não brancos. Posso ter escolas para brancos, só para brancos, desde que eu garanta que tenha escolas. O que aconteceu foi que os níveis de investimento numas e noutras tornaram as coisas completamente dispares. E isto para dizer que é possível, em sociedades com constituições robustas, termos leis profundamente racistas, xenófobas, porque tudo depende de quem metemos nos tribunais constitucionais e de quem metemos nos Supremos Tribunais. E isto a propósito de uma questão que ao ver o Trump agora a fazer as suas ordens executivas, ele invoca sempre o princípio da liberdade, seja quando limita direitos sociais, limita o direito de nascimento, a aquisição da cidadania por nascimento, enfim, quando uma série de direitos que são direitos individuais são limitados, ele invoca sempre uma liberdade, que é em nome da liberdade dos americanos. E essa liberdade é o que o leva também a desmantelar o Estado, de uma forma a pôr o Elon Musk a controlar os dados das finanças. E, portanto, parece que existe uma retórica da liberdade que é usada para promover agendas autoritárias e excludentes, não é? Que distorce os conceitos tradicionais de liberdade, tal como são vistos pelas sociedades liberais. Qual é isto para os dois, esta liberdade que fala o Trump e um pouco a liberdade que fala estes fascismos mais tardios, estes fascismos contemporâneos? Eu? Bom, é de facto muito, muito visível como a palavra liberdade é hoje invocada para justificar alguns destes fenómenos políticos e esta é uma diferença importante porque torna isto tudo muito mais difícil de analisar, estes fenómenos políticos que até ver ainda não se consolidaram em Estados fascistas. Ou seja, a presidência do Bolsonaro foi uma presidência de um Estado democrático. E Trump é um presidente de um Estado democrático. Até ver. Exatamente. Mas até ver, já estamos a falar de fascismo. Ou seja, vocês não precisaram que tivesse nascido, dentro destes Estados, não é? Um Estado que tivesse aprovado uma Constituição fascista para fazer o Viva la Muerte e para organizar este debate. Nós já estamos confrontados com algo que achamos que, se não é fascismo, pelo menos nos obriga a pensar sobre o que é o fascismo e de que maneira é que o fascismo pode ser hoje utilizado, sem termos os regimes fascistas. E, portanto, hoje é fácil de identificar, penso eu, como a liberdade joga aqui de uma maneira muito ambivalente, porque estávamos há bocadinho a falar como a liberdade, e isto liga-se muito intimamente com a questão do outro, é a nossa liberdade. E muitas vezes é a nossa liberdade contra os outros, não é? Ou seja, e nós temos estes discursos por todo o lado, há bastante tempo, inclusivamente, a liberdade para não ser vacinado, a liberdade contra o Islão, a liberdade contra o discurso woke, todas essas coisas são evocações da liberdade para defender formas onde nós reconhecemos o autoritarismo, outros mecanismos que estão a cercear a liberdade, precisamente dos outros, etc, etc. É mais difícil de entender. Bom, não sei se depois também podemos lá ir ainda, eu acho que tu, Miguel, querias falar sobre isto, a relação desta liberdade com o neoliberalismo. Certo. O neoliberalismo também é suposto ser um regime económico assente na liberdade de circulação e de produção e de iniciativa. É mais difícil de perceber como é que a liberdade pode jogar-se no fascismo histórico
E chamamos assim, não é? O fascismo dos anos 20 e dos anos 30 e, no fundo, o fascismo que se institucionalizou em regimes políticos. Porque, em grande medida, nós aprendemos, eu aprendi este tal fascismo como uma dupla reação. Era uma reação contra o comunismo e era uma reação contra o liberalismo. O fascismo era uma reação contra as democracias parlamentares e contra o capitalismo liberal que vinha do século XIX, agravada por 3 elementos. Por um lado, a guerra. Por outro lado, a Revolução Russa, que fez aumentar e crescer o anticomunismo, mas depois de 1929, pela crise do capitalismo. Mas se é bastante evidente que o fascismo o fascismo sempre foi muito mais claramente um anticomunismo. E, de facto, o comunismo sempre foi um outro muito mais claro dos fascismos dos anos 20 e dos anos 30. Porque depois a relação do fascismo com o capitalismo, com o liberalismo, é muito mais cinzenta. Com o capitalismo e com o liberalismo. Com o capitalismo porque depois há a realidade. Não é? Ou seja, quando tu assumes o poder de um Estado, precisas das massas produtivas, não é? Das forças produtivas para te apoiarem. E, portanto, em todo o lado, da Alemanha a Portugal, todos os interesses económicos que tinham florescido com o liberalismo económico vindo do século XIX, depois também se protegeram à sombra dos regimes fascistas e o caso português é muito evidente em relação a isso. O caso do nazismo também é muito óbvio. Ou seja, há uma aliança, não se calhar com um capitalismo liberal, mas há uma transformação do capitalismo em oligopólios, em monopólios, que fazem com que haja uma profunda ligação entre os regimes fascistas e o capitalismo reconvertido, se quiseres. Mas também há uma liberdade fascista histórica. Há um autor recente, que o Miguel e eu andamos a ler, o Alberto Toscano, que escreveu muito recentemente o Late Fascism, que diz qualquer coisa como aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. O nazismo insurge-se contra determinadas forças, por exemplo, contra o poder dos judeus, para libertar os alemães. O fascismo é contra uma certa burocracia, contra uma certa vida urbana, contra um certo cosmopolitismo, para regressar à liberdade das florestas ancestral de uma certa cultura alemã. E, portanto, o libertar do comunismo, libertar dos judeus, libertar dos interesses internacionais, é uma retórica da liberdade que informa mesmo os discursos fascistas históricos. E, portanto, o problema aqui parece-me... eu vou ficar por aqui e depois podemos pegar nisto mais uma vez. O problema é que liberdade é esta e, sobretudo, é o profundo divórcio que esta liberdade evocada pelos fascistas tem em relação à igualdade. É uma liberdade que assenta sempre necessariamente de uma igualdade para alguns e que exclui outros. Portanto, é uma igualdade que claramente não combina com a igualdade, e a igualdade é aqui um ponto absolutamente fundamental, penso eu, para perceber o fascismo. Sim, eu diria quando falamos dessa liberdade, a liberdade daqueles que têm o poder, ou de alguma forma de poder. No fundo é essa liberdade, quando é evocada essa liberdade, é a liberdade desses que estão no poder. Né? É a liberdade para dominar. É a liberdade para dominar. Quando, por exemplo, se fala de liberdade para ser contra as medidas de saúde pública que obrigam as pessoas a andar de máscara para não propagarem uma epidemia, por exemplo, que se tornou muito, muito comum em Portugal depois do Covid, as pessoas insurgirem-se contra a máscara porque atentava contra a sua liberdade. No fundo, este atentar contra a sua liberdade é exatamente o mesmo atentar contra a liberdade de alguém que quer matar outro. Ou seja, a liberdade tem sempre limites, sobretudo quando se vive em sociedade e que há regras sociais e que há limites que são comumente aceites. Não é? O atentar contra a vida do outro, seja através de um tiro direto, seja através da propagação de uma doença, tem exatamente o mesmo peso. E esta é uma liberdade que não se pode invocar. A liberdade de eu pisar o outro é, de facto, se lhe transmito regras, estou a limitá-la, mas estou a limitá-la porque estou a limitar a liberdade do poder, do mais forte, daquele que de alguma forma pode destruir os outros. Acontece o mesmo, por exemplo, quando limitamos a liberdade
Eu tinha aqui um exemplo na cabeça e perdi-me, passemos à frente. Aquilo que estavas a falar, que era muito interessante, nós temos dois exemplos típicos que normalmente as pessoas não associam ao fascismo, mas que cabem exatamente nesse quadro que tu traçaste, que é o caso de Israel, que é o caso da Rússia. Mais até Israel, porque Israel de facto funciona como uma sociedade democrática, tal como os Estados Unidos, tem eleições, se bem que de alguma forma com algum apartheid, essas eleições não são quase tipo eleições gregas da invenção da democracia, né, de Aristóteles, mas o que é certo é que a política que eles fazem, nomeadamente contra os palestinianos, é uma política contra o outro, né? A Rússia de Putin é exatamente a mesma coisa. Aí podemos pôr em causa o caráter democrático ou de democracia liberal que existe na Rússia atual, como podemos pô-lo também relativamente à Hungria atual, não é? Mas, independentemente disso, da pureza, do funcionamento das organizações democráticas ou do funcionamento democrático tout court, o que é certo é que as políticas são políticas contra o outro, no caso contra inimigos que se criam, não é? Inimigos externos e inimigos internos, e os inimigos internos acabam, se os inimigos externos acabam, e aqui o caso Rússia é paradigmático, que eles nunca entraram em guerra, não é? Eles sempre estiveram na chamada operação especial, ou seja, é quase como se continuasse a considerar a Ucrânia não como um país externo, mas como uma província da Rússia que precisa ser de alguma forma domada, e daí como não é um inimigo externo, é apenas um inimigo interno, nunca lhe chamam guerra, chamam-lhe operação interna contra os fascistas da Ucrânia. Mas o caso da Hungria é também paradigmático, porque eles utilizam toda a parafernália do Estado, mudando as leis baseando à partida numa maioria absoluta que conseguiram adquirir por eleições democráticas. A partir dessa maioria conseguem mudar as leis de maneira a perpetuarem-se eternamente no poder e a controlarem qualquer voz dissonante, seja LGBT, seja das mulheres, seja da oposição, seja dos jornais que lhes façam frente, etc. Né? E aqui, eu aqui entroncava com isto numa questão que também gostaria de pôr, e pode ser aos dois também, a começar pela Sílvia, já que tu acabaste de falar, que é a questão do marxismo cultural, não é? Parece que esta ideia do marxismo cultural é uma espécie de cruzada contra um inimigo interno, não é? Que é o inimigo que põe em causa toda esta ideia de pureza da masculinidade, rássica, etc. Né? Seja que eles põem em causa a família tradicional, seja por serem homossexuais, ou por serem lésbicas, ou de alguma forma não fazem a reprodução da família tradicional. Não é só a questão do casamento entre homossexuais, é mais do que isso. Seja através das ideias que difundem nas universidades, esta ideia de que há uma espécie de infiltrações de intelectuais marxistas nas universidades e que vão difundir ideias marxistas a coberto do saber, seja através do controle dos mídia, etc. Portanto, esta ideia do marxismo cultural é uma ideia muito presente, aliás, que informa de uma forma direta estas assinaturas dos decretos do Trump, não é? Mas que não só. Como é que vês esta ideia do marxismo cultural ou desta paranoia do marxismo cultural por parte destas forças mais extremistas, da extrema-direita e mesmo fascistas?
Bom, eu acho que vou juntar tudo, porque tinha várias coisas a comentar junto com a questão do marxismo cultural. Primeiro, porque é interessante essa discussão sobre a lei, porque eu sempre fico, como fui imigrante muitos anos, eu sempre vou ler as constituições dos países dos quais fui imigrante e faço questão de perceber quem é o cidadão que eles definem, não é? Então essa questão de a ideia de liberdade, etc., tem a ver com uma comunidade nacional de obrigação. Há um termo de uma filósofa política que eu gosto muito, que ela trabalha essa ideia da comunidade de obrigação, não é? Quem é a comunidade? Quem é que somos nós? Quem são os outros? E a violência nazi, voltando lá à questão nazi, não tem a ver com uma violência destrutiva. Esse é, é uma ideia que vão também, ou seja, outros autores pensar, vem muito também do Sorel, que é a ideia da violência criativa, não é? Uma violência que ela não implica, que é essa liberdade. Ou seja, a violência que eu propago contra o outro não é uma violência destrutiva, porque, na verdade, eu, ao eliminar o outro que tem uma patologia e não corresponde ao modelo de masculinidade adequado, na verdade estou a criar uma sociedade mais forte. É que nem, eu faço essa metáfora sempre em sala de aula, que é, se eu tenho uma planta que tem umas folhas murchas, eu corto as folhas murchas porque ela vai ficar mais forte. Não é? Então, basicamente, essa ideia de uma violência, que ela é uma violência contra o outro, implica claramente essa ideia de eu torno-me mais forte a partir do momento que eu elimino essa comunidade, essa ideia. E isso é muito forte nos Estados democráticos, inclusive, não é? Se tu constitucionalizas o ideal. A Constituição é um ideal de cidadão. Se constitucionalizas o ideal de cidadão, tu crias a partida dentro de ti a exclusão. E é esta obsessão da modernidade, alguns autores que trabalham isso, não é? O Agamben trabalha isso, e uma série de outros autores, não é? Depois o Mbembe, que eu vou falar um pouco mais dele, que é essa ideia, a partir do momento em que tu estabeleces um ideal, tu trabalhas dentro de ti a exclusão. E essa ideia de pensar o ideal tem a ver com essa construção mútua interidentitária, ou seja, o homossexual só existe o heterossexual, o imigrante ou o estrangeiro só existe o nativo. Ou seja, tudo isto funciona por inter-relações de construções de norma. Não é? E é uma norma que, nas sociedades democráticas, não nos fascismos, nas sociedades democráticas também, elas são aceitas como produções de saber que definem o que é normal e o que não é normal. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar aqui, que é como é que a produção de conhecimento tem uma responsabilidade por definir o que é normal e não é normal. E como tal, ou seja, é aquela questão da biopolítica, não é? O Foucault diz, a determinada altura, o fascismo é o exercício do controlo sobre a vida e sobre a morte num sistema totalitário, é o máximo controle sobre as condições de vida. E que a sociedade, a eugenia, no século XIX, fazia isso, dentro dos contextos democráticos, não é? Ou seja, de democracias liberais, questão colonial, não é? E trazer isso, ou seja, a minha experiência, eu vivi essa experiência muito de perto, né, do marxismo cultural nas universidades, ou seja, praticamente toda a experiência de Temer e Bolsonaro, ou seja, sendo professora de uma Universidade Federal de História. E acho que existe um ponto importante que eu pegaria noutra questão, que é a questão do negacionismo político. Há um ponto interessante que é ou seja, os movimentos de extrema-direita e movimentos também fascistas, fascisantes, né? E só para dizer que o Paxton, que é um grande historiador sobre o fascismo, ele chama o trumpismo de fascismo, não é? Então há várias posições agora de autores históricos do fascismo histórico que estão a chamar Trump de fascismo, ou a experiência de Trump nos Estados Unidos como um fascismo. Movimento, não necessariamente Estado. Mas o que eu queria dizer, para não perder, é há um negacionismo histórico, e isso vou lá ao marxismo cultural, porque a ideia do negacionismo político parte do pressuposto que negar violências passadas associadas a projetos autoritários permite que eles se repitam. E este negacionismo político é fazer esse uso político do passado, porque o passado pode ser usado por um lado e pelo outro, não é? Está aí disponível, não é? Os historiadores produzem coisas que as pessoas podem usar e também produzem outras coisas que não deveriam ser usadas, como é óbvio. Não estou a falar só bem de historiadores. Mas há um ponto importante aqui que é o negacionismo político. E, na verdade, o ataque às universidades tem a ver com isso, porque produz universidades é a produção sobre saber sobre o passado. Ou seja, produção intelectual que está, de alguma forma, a tentar mostrar que há uma dimensão de zona cinzenta profunda no passado histórico, que ele não é maniqueísta. Ou seja, o negacionismo político, que é o que faz, no Brasil isso foi muito claro, no bolsonarismo, não é? Ou seja, do negacionismo, o que é que foi a ditadura, não é? O que é que foi a ditadura militar, não é? De que não houve violência, não houve perseguição, etc. Ou seja, está também a negar, de alguma forma, a possibilidade de produção de conhecimento sobre o passado. Então, a perseguição às universidades ela é muito estratégica, não é? De alguma forma tem que ver mais do que podia ser marxismo cultural, são todos os comunistas, não é? Andam a propagar a ideologia de género, a ideologia marxista, tudo o que vocês interessarem de ideologia estão lá nas universidades, não é? Esse antro de dissipação, de divulgação de ideologias. E, na verdade, o que acontece aqui é que as universidades são um lugar, ou seja,
provavelmente seriam, ou pretende-se que sejam, com muitas reticências, muitas aspas, muitas vezes, mas pretende que sejam lugares de produção de conhecimento e não de ignorância, não é? Então, a determinada altura que tu tens uma produção de conhecimento nas universidades, os primeiros lugares a ser atacados pelos fascismos são as universidades. Não é? É a produção intelectual, é a produção cultural. Porquê? Porque ela provoca uma série de contestações a uma narrativa manicaísta e a uma narrativa que, ou seja, de alguma forma que legitima a necessidade e a possibilidade de retomar uma ordem, uma velha ordem. Não é? Então, eu acho que tem a ver muito com isso. E uma coisa muito interessante que estava a ler também há pouco tempo, de um autor brasileiro, o Rodrigo Nunes, que trabalha essa questão do bolsonarismo, que é essa aliança muito interessante agora, retomando a questão da política e do bolsonarismo, que é a aliança entre neoliberalismo e conservadorismo. Que eu acho que é muito interessante também pensar esse retorno da família. E me parece a partir dele e de uma série de outros autores americanos que trabalham isso, que é a ideia como a família, ela estava, e no Brasil era muito claro, né? Deus, pátria e família, e depois tem toda aquela questão que já vem dos fascismos e que tem a ver nessa construção do homem ideal, ou seja, voltando um pouco a Portugal, o modelo de masculinidade em Portugal no século XIX é o homem, e que está nas músicas do álbum Viva la Morta, o homem ao serviço da pátria, ao serviço da família e ao trabalho. Ou seja, a tríade da masculinidade portuguesa está no século XIX definida assim. Ou seja, por exemplo, eu que trabalhei com mutilados da guerra, não é? Ou seja, modelos de masculinidade a partir de mutilação física em guerra. Ou seja, como é que um homem que vem da guerra, deficiente, físico, consegue de alguma forma construir uma masculinidade a partir dessa tríade, não é? Ou seja, toda a discussão sobre o herói nacional da guerra mutilado, porque ele precisa disso, não é? Então, há um ponto dessa normalidade também que acho que vale aqui apenas pensar. Mas essa questão do neoliberalismo e da família, que eu acho muito importante, que é a família, na verdade, ela está a substituir o Estado. E cada vez mais, né, e os Estados Unidos está a ser muito claro, isso no Brasil era muito claro, né, com a crise do Estado, né, e todas as funções que o Estado deveria garantir, que é a saúde, a educação, etc. Ou seja, como há um desmantelamento do Estado no neoliberalismo, a função é que, de facto, a família garanta isso, porque a família vai inculcar uma série de princípios, vai, de alguma forma, garantir uma manutenção da ordem e, em última instância, é responsável se o indivíduo falir, porque a responsabilidade agora é individual, não é estrutural, ou seja, não é uma... Ou seja, eu estava sempre a brincar com aquela questão do mindfulness, ou seja, a procura não é no indivíduo, não é? A questão, o indivíduo tem que se resolver por si só e, se não se resolve, a família tem que garantir, porque a família paga a saúde, garante a saúde, etc. E eu acho que isso é um ponto importante. Claro, e depois a Igreja. Eu só queria fechar com a Igreja, porque é muito claro isso no Brasil, principalmente as igrejas evangélicas, depois nos Estados Unidos também aparece na alt-right, que é o lugar da Igreja. Ou seja, a determinada altura, as universidades, e essa ideia do marxismo cultural, ela de uma forma, há um depósito de interesse da extrema-direita na Igreja e em alimentar as instituições religiosas e o discurso religioso, porque é a antítese, né? E isso, até os historiadores, eu acho, no final dos anos 90, com o fim das utopias e aquela ideia do choque de civilizações, que se apresenta assim o mundo, ou seja, na crise do capitalismo que temos agora, não é uma crise, claro, do capitalismo, ou seja, não existe mais a possibilidade, de alguma forma, da crise da utopia, o que nós temos é um discurso sagrado, ou seja, como é um esvaziamento da política, da esfera pública, e que a Igreja tem a ideia de a revolução está em Deus, não é? E essa questão do Jair Messias Bolsonaro, estou a retomar mais o Brasil, que é essa ideia dessa figura divina que não está mais ao nível dos homens, a revolução da questão política da esfera pública, que agora está na dimensão do sagrado, e como o sagrado é também uma despolitização do cidadão comum na política, na praça pública. Eu acho que é uma despolitização nesse sentido também do discurso. Se ela funciona ou não, é uma questão a ver também. Mas quero dizer só uma coisa ou duas sobre a intervenção do Adolfo. Uma delas, quando estava a ouvir-te falar sobre um conjunto bastante variado de fenómenos políticos contemporâneos, aos quais eu consigo, de facto, associar o fascismo. Mas este fascismo que nós estamos a ter nesta discussão, ou seja, é o fascismo que é uma palavra, um conceito, que tem uma carga histórica, que tem significados que vão mudando e no fundo, o que nós estamos aqui a tentar fazer é uma experiência sobre em que pontos é que o fascismo nos é útil ou não para pensar algumas desses fenómenos. E isto significa, ou isto quer dizer, ou isto mostra que o fascismo tem, o fascismo pela palavra, que é uma coisa que nós já tivemos esta discussão antes, em Braga, e isso para mim foi ali um momento importante, que é o fascismo, a palavra fascismo tem uma dimensão performativa. Ou seja, quando os fascismos são derrotados,
na Segunda Guerra Mundial, depois, enfim, há as sobrevivências ibéricas, mas o fascismo deixa de ser muito operativo em termos constitucionais, em termos políticos mais formais, e, no entanto, a palavra subsiste. Falámos sobre isso. Porque é que o punk usa a palavra fascismo? Porque é que o punk chama fascistas ao Estado e ao poder que está a combater? Ou porque é que o Foucault, o Deleuze continuam a falar sobre usar a palavra fascismo como uma forma de poder insidiosa, muitas vezes discreta, ou seja, tem a ver com aquilo que a Sílvia estava a dizer, com a biopolítica, as sociedades de controle, mas também com a micropolítica, com o micropoder. O fascismo torna-se uma palavra que é utilizada para descrever formas de poder e opressão que temos dificuldade em definir, precisamente porque o fascismo é uma espécie de excesso de violência e repressão que, portanto, ganha performativamente valor noutras circunstâncias. E o mesmo se passa com o colonialismo. O colonialismo também é uma palavra que, mesmo depois do período histórico do colonialismo, que nós voltamos a utilizar muitas vezes quando pensamos, por exemplo, no que se passa em Gaza. E o que é interessante é que tanto um como o outro, colonialismo e fascismo, que definiram o outro, em alguns momentos, para o destruir, e daí a solução final, ou a infame coleção de genocídios relacionados com o colonialismo, mas o colonialismo e o fascismo também definiram o outro para o regenerar, para se apropriar dele. E tu disseste qualquer coisa neste sentido, porque, por exemplo, em relação... Há dois exemplos que parecem claros. A violência colonial era justificada em nome de uma missão civilizadora. Estávamos a salvar aquela gente da barbárie. E a cooptação da classe operária por parte dos regimes fascistas tenta fazer a mesma coisa, tenta resgatá-los ao comunismo. E, portanto, esta dimensão performativa também me interessa bastante, porque, aliás, é por aqui, penso eu, que é mais operativo pensar no fascismo hoje em dia. Depois, em relação ao marxismo cultural, o marxismo cultural como a palavra, não é a expressão, mais uma vez, como woke, como há uns anos, eu acho que esta foi desaparecendo, o politicamente correto, são espantalhos. Sim, seriam emanações desse marxismo cultural, pois, não é o conjunto do marxismo cultural. São espantalhos, não é? Sim, são espantalhos. São coisas que... Ou seja, na realidade, hoje em dia, mais do que o interesse que eu tenha em perceber o que é woke, ou o que é marxismo cultural, ou o que é o politicamente correto, eu não consigo evitar. Eu identifico logo a pessoa que está a dizer isto e percebo logo uma série de coisas sobre a pessoa que está desculpa, a dizer isto. Interromper-te. Esta ideia do marxismo cultural, ou desta, podemos chamar de teoria de conspiração do marxismo cultural, de que no fundo, resumidamente, diz que há uma infiltração de vários intelectuais marxistas em diversos aparelhos da superestrutura de Estado, pegando na ideia marxista de infraestrutura e superestrutura, né? Portanto, a superestrutura, o lado ideológico, seja nas universidades, seja nos jornais, seja não sei o quê. Portanto, e esta ideia de haver esta infiltração de intelectuais marxistas nesta superestrutura para destruir a própria sociedade capitalista. Exatamente. Portanto, a sua base é marxista, certo. Ou seja, foram os marxistas que primeiro fizeram a distinção entre infraestrutura e superestrutura e que depois caracterizaram a superestrutura como a produção ideológica que sustenta, enquanto materialistas, não é que sustenta a emanação das forças de produção e da economia, não é? Mas a base... Não, mas é isso, no fundo era isso que eu ia dizer, porque de facto nós até podemos pensar no marxismo cultural seriamente, ou seja, há uma tradição, enfim, é muito difícil, para mim é muito difícil pensar o século XX sem pensadores marxistas, ou seja, desde o Gramsci, ao Benjamin, ao Adorno, ao Althusser até ao Jameson, para mim é muito difícil pensar o século XX sem estes pensadores que, entre outras coisas, o perceberam, ou o que tentaram entender foi como é que
simplificando muito, não é? Como é que diversas estruturas económicas, políticas e sociais constituem superestruturas que depois têm dominação, que exercem dominação, que exercem hegemonia. E é como tu dizes, e parece que esta lição é aprendida desde os neoliberais dos anos 80, ou seja, se há um trabalho cultural do reaganismo e do thatcherismo que resulta, é que eles ganham completamente a batalha cultural, eles ganham as superestruturas. Hoje em dia deixámos de falar sobre capitalismo, falamos em mercado. E, portanto, tornaram-se absolutamente hegemónicos nesse sentido. Esse é um dos lados, não é? Nós podemos até voltar seriamente a esta questão e perceber o que é que isto significa. Mas o que este exemplo que eu acabei de dar também sugere é que, para quem está na universidade, é absolutamente patético achar que a universidade hoje em dia é dominada por marxistas. Ninguém fala de marxismo na universidade. Nos nossos departamentos de História continua-se a alimentar muito mais um nacionalismo historiográfico do que propriamente qualquer visão historiográfica que vá contra essas ideias tradicionais. Agora, o que também parece que o marxismo cultural, enquanto mais uma palavra performativa, tal como o woke e politicamente correto faz, é precisamente reagir contra a igualdade. Claro. Porque o que o woke acusa, ou o que o politicamente acusa, ou o que o woke, aquilo que eles chamam o woke, ou aquilo que eles chamavam politicamente acusa, ou critica, são precisamente formas de discriminação na linguagem, formas de discriminação na cultura, formas de discriminação no humor, e é precisamente em nome de uma ideia de igualdade que essas formas são criticadas, e portanto o que nós vemos hoje em dia, a cruzada anti-woke ou anti-politicamente correto, o que no fundo procura é tentar manter intactas algumas prerrogativas do poder, mais uma vez, do homem branco, heterossexual, etc, etc, etc. Eu não tenho aqui relógio, queria só para controlar, podes-me ver? São 8 horas. Eu acho que seria muito injusto com uma plateia destas não... Deixa-me só fazer aqui uma questão. Voltando atrás, o Luís disse há bocado que queria falar de nação e eu vou remetê-lo para a nação, até porque tudo isto tem muito a ver, tudo isto que estamos a falar tem muito a ver com esta ideia do outro, e a ideia do outro parte também de uma identidade cultural, mas é de uma identidade cultural sempre fabricada, e este fabrico entronca muito nesta ideia da nação. É uma ideia muito recente, mas que as pessoas se habituaram a pensar que a nação é uma coisa eterna, que vem do passado, vem, por exemplo, a nação portuguesa que vem do viriato e coisas assim, ou que o Dom Afonso Henriques se virou contra a mãe porque queria Portugal, quer dizer, são ideias absolutamente, desculpem a palavra, estapafúrdias, mas o Luís vai-nos explicar melhor porquê. Não sei se vou. Sim, mas depois a Silvia também conseguiu. Bom, a nação como um fenómeno, mais do que um fenómeno recente, como um fenómeno moderno, tem sido trabalhada por autores que imagino que gostemos os dois, e que falam basicamente de coisas como a invenção de tradições ou as comunidades imaginadas. A ideia de comunidade imaginada parece-me que é muito eficaz, porque o que basicamente o Benedict Anderson, que é o autor que trabalha sobre, que apresenta o conceito de comunidade imaginada, o que ele diz no fundo é que é impossível, sem fenómenos, sem infraestruturas modernas como estradas, comboios, telégrafo, telefone, rádio, escolaridade, serviço militar obrigatório, imprensa de massa, uma pessoa em Braga e uma pessoa em Faro sentirem-se da mesma nação. Não se sentem, nem sequer sabem. Não fazem ideia que... É a partir do momento em que em Braga e em Faro se lê o mesmo diário de notícias todas as manhãs que as pessoas começam a partilhar o mesmo cotidiano. É a partir do momento em que nas várias regiões de um determinado país todos os meninos e meninas aprendem a ler do mesmo manual a mesma história nacional, é só a partir daí que de facto nasce esta ideia de comunidade, que não é uma comunidade imaginária. Portugal existe, está lá fora, não é? Mas é imaginado. Se não houver estes mecanismos que permitam imaginá-la, ela não existe. E a partir desta ideia de que a comunidade é imaginada e que depois ela é reformulada, o Estado Novo fez um trabalho sistemático, brutal, de sistematizar o que é a nação portuguesa, tanto em termos históricos como em termos regionais, não é? Ou seja, enfim, o Portugal dos pequenitos como a grande alegoria do que é o salazarismo enquanto nacionalismo, tudo muito bem arrumadinho, as pessoas ali vestem-se desta maneira, moram naquelas casas, têm estas atividades, e tudo isto compõe a grande nação. Estas coisas, o que a mim me deixa sempre perplexo,
E não devia, porque apesar de tudo é um objeto de estudo e eu já me devia ser mais familiar. É a sua sobrevivência. Mais do que a sua sobrevivência, é a maneira como se banaliza. Há outro livro interessante sobre o nacionalismo, que é precisamente o nacionalismo banal, do Michael Billig, como ele entra no cotidiano depois de um jogo de futebol na seleção nacional. Por exemplo, imaginem uma parangona do jornal A Bola dizer ganhámos. Isto é nacionalismo banal, ou seja, é aquela celebração da nação onde somos todos apropriados para esta primeira pessoa do plural, independentemente de sermos angolanos, brasileiros, alemães a viver em Portugal, ou gostarmos ou não gostarmos de futebol, ou sermos mais do Benfica do que da seleção nacional, etc. Portanto, é a sua sobrevivência, a maneira insidiosa como entra no cotidiano, mas sobretudo a modernidade. E a modernidade aqui também ajuda, ou seja, o facto de ser recente e ser um fenómeno de sociedades modernas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por muito que muitas vezes o discurso, o conteúdo do nacionalismo seja conservador, arcaico, ancestral, ele é isso precisamente como uma forma de lidar com a modernização do mundo. Ou seja, não faz sentido haver nacionalismo antes do capitalismo que se começa a globalizar no século XIX. Porque isto podia-nos levar a pensar que, num mundo globalizado, os nacionalismos vão deixar de existir. Não, num mundo globalizado, os nacionalismos vão existir com muito mais força. E grande parte, o Peter Osborne fala nisso, grande parte desta sensação de crise que hoje estamos a ter, que tem precisamente como uma das suas principais expressões o ressurgimento destas formas autoritárias nacionalistas. E isso não estou muito bem a ver nenhum caso que não seja nacionalista. O nacionalismo é aqui uma espécie de infraestrutura mais infraestrutural do que as outras. O que ele diz é que a grande crise que nós estamos a sentir nas últimas décadas é que há um desfazamento entre a legitimidade política e o funcionamento da economia, ou seja, a legitimidade política continua encerrada no quadro nacional e a economia globalizou. Isto só vai fazer com que a discussão da legitimidade política radicalize em termos de nacionalismo. E isso traz, mais uma vez, a rejeição do outro, o discurso contra os imigrantes, etc. Pois, respondeste. Eu vinha na viagem para cá, falámos de várias coisas, eu e a Sílvia, e uma coisa que falamos, e tínhamos exatamente com isto, com o nacionalismo, e a Sílvia situou esta ideia de nacionalismo, não tanto, por exemplo, do português, não tanto no Estado Novo, mas muito antes. Queres reproduzir? Sim, na verdade, ou seja, vem nessa linha do que o Luís estava a dizer, ou seja, a determinada altura, o Estado Novo ele faz muito esse exercício de síntese, não é? De organização, de catálogo, de alguma forma, mas é uma ideia que ela surge antes, ou seja, ela está muito associada a esse processo de revoluções liberais, ou seja, quando o povo passa a fazer parte da política, a política de massas, não é? E a política de massas é uma base essencial para os fascismos. E quando o povo passa a fazer parte da política, eu preciso de alguma forma garantir, e isso dá uma crise, das primeiras grandes crises do capitalismo, ali no final do século XIX, eu preciso que os indivíduos se reconheçam dentro do mercado, ou seja, o mercado não cria identidade, basicamente é isto, não é? Ou seja, competição de mercado, expansão, imperialismo, e eu preciso que dentro do mercado, dentro do território que o Estado administra, de alguma forma os indivíduos se reconheçam entre si. Então, claro, existe também uma construção, e o Gramsci é muito bom para explicar isso, não é? É criar uma espécie de consenso para exercer uma hegemonia, ou seja, de alguma forma, eu crio uma série de instrumentos para que esses indivíduos, que de alguma forma, uma sociedade urbanizada, com modernidade, eles se identifiquem entre si. Isto é um projeto que é um projeto ideológico, ou seja, há aqui um grupo que está no poder e que de alguma forma consegue hegemonizar através de instrumentos do Estado, na educação, ou seja, a burocracia, ou seja, ou o serviço militar obrigatório, uma série de princípios que, de alguma forma, permitem garantir uma certa estabilidade ali dentro do território. E quando, eu voltando ao direito, que acho que é um tema que interessa também muito ao Miguel Pedro, eu lembro que há uma discussão importante do Benjamin sobre a questão da violência no século XIX, que é, a partir do momento que há uma movimentação internacionalista, as classes operárias, etc., e tens as greves gerais, que supostamente seria uma suspensão da ordem, o que o Estado burguês faz é constitucionalizar a greve. Ou seja, o que eu faço é integrar a lógica de subversão ao próprio Estado. Ou seja, de uma forma, e através também de uma ideia de criar obediência, ou seja, o consenso é isso, ou seja, são formas não coercitivas, de uma forma de obediência e da crença de uma série de valores. Então, essa estrutura, claro, ela está antes do fascismo. Na verdade, o fascismo que ele faz é apropriar mitos que estavam já de uma forma não tão solidificados, mas que existem lá. E acho que o importante é pensar, de alguma forma, como é que nós podemos identificar
esse sucesso do nacionalismo, não é? E esse nacionalismo que ele volta a uma certa domesticidade atualmente, não é? Uma certa vida privada, uma certa... E sempre aniquilar a diferença, não é? Eu acho que isso é um ponto importante, que é essa comunidade nacional garante um conforto face à mudança. Essa é uma grande discussão dos autores também, não é? Dessa mutabilidade e imutabilidade. Quanto mais o mundo muda, mais é necessário garantir uma certa estabilidade, e isso interessa, não é? De alguma forma. Sim, acabando com aquele lugar comum do o capitalismo não mata, torna-o mais forte, não é? Podemos passar para o público. Acho que passávamos para o público. Se houver questões, ali. 1, 2, 3. Estão-me a ouvir bem? Boa noite. Desde já, vocês meus heróis. Por acaso, são os meus heróis. nesta conversa toda, Silvia chegou a um ponto engraçado, que foi a religião, e se formos a ver, uma máquina do fascismo é o dogma, não é? Não se pode questionar o sistema, não se pode questionar a religião, não se pode questionar o culto da personalidade, não se pode questionar os professores, blá 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 blá. E a pergunta que faço, e se calhar acho que faz sentido também remeter, não acham que se deva proibir, por exemplo, a Igreja, ou que tenha qualquer tipo de poder ou influência na política? A Igreja. A Igreja. É que nós não temos monitores aqui. Estamos a uma audição complicada, desculpa. Querem falar sobre a influência, presumo que era isso, a influência da Igreja nos poderes fascistas, ou da Igreja, seja ela qual for. Também podemos falar sobre o dogma, né? O dogma é algo um bocadinho imperativo, né? Se uma pessoa questiona alguma coisa, meu Deus, é o fim do mundo. Por isso o dogma também é algo que é importante. Sim, a verdade é inquestionável, não se pode questionar, né? Passo muito rápido. Eu acho que existem duas coisas que eu posso responder. Eu trabalho também com leituras bíblicas de guerra, então ajuda bastante nisso. Primeira coisa, ou seja, há uma tradição, uma memória cultural e uma tradição na sociedade portuguesa, uma tradição católica, em que a lógica narrativa bíblica católica serve perfeitamente a qualquer discurso político. Então acho que é muito interessante pensar a formulação do discurso religioso, ele está aí, não é? Ou seja, o sacrifício, morte e redenção, que é a tríade, que pode também ser adaptada por outros grupos, por ideologias, ela está muito presente também na cultura. Então o ponto é, a determinada altura politicamente se está a fazer um discurso ou se propaga uma ideia, é bom que ela de alguma forma seja confortável para quem a ouve. Então esse é um ponto interessante, ou seja, há uma cultura que é uma cultura católica ou cristã, na qual tem uma formulação narrativa e, de alguma forma, serve a quem discursa receber, ou seja, ser ouvido, se a narrativa é familiar, mesmo que o conteúdo seja outro. Importante é a história, como ela é contada, não é? Então, esse é o ponto. E as relações com as igrejas, acho que depois o Luís pode falar muito mais sobre isso, principalmente em Portugal. Ou seja, a minha experiência por exemplo, a questão da igreja evangélica no Brasil é extremamente forte, ou seja, tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar, não é? Que tem a ver, fundamentalmente, a determinada altura que se tem uma construção discursiva que ela é manicaísta, que também é discussão um pouco religiosa, não é? Que é o bem contra o mal, o inimigo, a libertação, ou seja, este tipo de discurso, não estou a dizer que é geral em todas as formas ou formulações de narrativas religiosas, mas há um discurso que também serve. E depois toda a outra questão do tipo de alianças que alguns movimentos fascistas ou Estados fascistas fazem com a Igreja Católica. Eu tenho um bocadinho de dificuldade em responder a esta pergunta. Em primeiro, a relação das igrejas com os fascismos não foram sempre uniformes, embora tenha havido, evidentemente, grandes cumplicidades entre alguns regimes fascistas. Em Portugal é muito interessante, porque depois há ali um arranjo constitucional onde a inteligência política do Salazar faz com que não pareça o que verdadeiramente é. Mas eu não sou religioso, acho que inclusive sou bastante anticlerical. Agora, o que me parece também é que não sei se falou em proibir a Igreja. Não. Ok, pronto. Porque, ou seja, qualquer tipo de perseguição religiosa parecia-me uma coisa completamente contraproducente. Isso ia causar... Agora, uma coisa um bocadinho à parte, mas que, apesar de tudo, há na doutrina católica, com todas as coisas nela que me repugnam, uma forte vertente solidária.
E alguns dos discursos e algumas das pessoas mais vocais contra o Chega têm vindo da Igreja Católica Portuguesa, o que me surpreende. E, portanto, isto pode provavelmente dizer-nos, pelo menos, que há igrejas e que nessas igrejas pode ser que haja aliados contra... Porque esta conversa podia ter ido para muitos lados e o caldo político que tem desenvolvido, que tem permitido desenvolver o Trump, o Chega, o Bolsonaro, etc., é um caldo político que me parece que vem muito diretamente do neoliberalismo, para voltarmos porque é muita questão do individualismo, é muita questão da competição e do mais forte a ganhar. E, portanto, haver aqui discurso e portanto, há no léxico tradicional da esquerda um conjunto de palavras que eu gostava de ver mais visíveis no combate político, como, por exemplo, solidariedade e cuidado pelos vulneráveis. E a Igreja tem tido, alguns agentes da Igreja têm tido esse discurso e, portanto, acho que há aí bons sinais, apesar de tudo. Sim, há aqui alguma... Desculpa, meter um rodeio. Há historicamente grandes cumplicidades das diversas igrejas, não é só da católica, mas das diversas igrejas com regimes ditatoriais e fascistas. Portugal, o cardeal Sergeira foi um exemplo histórico nítido. Na Alemanha nazi também, mas se pensarmos noutras, como por exemplo com o Putin e a Igreja Ortodoxa, também é nítido esse apoio, essa cumplicidade. Mas não podemos é fazer essa generalização, até porque temos um Papa que vem da América do Sul, portanto teve uma relação muito próxima com políticas da Igreja de apoio e de solidariedade com os mais desfavorecidos, etc. E que trouxe isso para o Vaticano e de alguma forma para todas as instituições, de uma forma transversal, para todas as instituições da Igreja. De maneira que, daí, ser isso que o Luís referiu, de haver um discurso mais de esquerda, aparentemente, relativamente a fazer frente a estes discursos mais duros, puriduros, ditatoriais, por parte da Igreja, do que provavelmente por parte da esquerda, que se adapta à caça do seu voto eleitoral, adapta-se aos discursos dominantes e que neste momento parece ser o discurso da extrema-direita, não é? Isso, em termos da organização da Igreja, não há dúvida. O que acontece, e há um artigo escrito há uns tempos por um autor italiano, cujo nome não me recordo, que ele, mais virado para as extremas-direitas americanas, de inspiração evangélica, que estão e tem muito mais a ver com a narrativa dos políticos, que é o chamado fundamento divino do exercício do poder político. E, portanto, o que é que eles têm procurado? Passar a mensagem que, de alguma forma, exercem o poder em nome de algum nome divino. O Trump fez isso, ainda recentemente, o Bolsonaro farta-se fazer isso. E é mais a apropriação das narrativas por parte dos políticos para servir os seus próprios interesses. Isso é nítido, até porque... de uma forma transversal, quase todas as religiões, podemos excepcionar talvez os diversos ramos do budismo, mas a maior parte de todas as religiões tem duas características principais que são depois exploradas pelos fascismos. Um lado é o lado manicaísta, o bem e o mal, nós e o outro, e por outro lado o sacrifício para a redenção. O Salve a Rainha, por exemplo, que é uma oração da Igreja Católica, ele diz exatamente isso, né? Nós vivemos num vale de lágrimas e temos que o aguentar para depois podermos atingir o reino dos céus. A ideia do camelo a passar pelo buraco da agulha vai exatamente no mesmo sentido, né? Ou seja, não tenhais inveja dos ricos, porque os ricos não vão para o reino do céu, vocês é que vão, né? Vocês que sois sacrificados, que sofreis, etc. Portanto, esta ideia é depois uma ideia muito explorada pelos fascismos, né? Porque outra coisa depois é a sacralização da política, não é? E isso está a acontecer e, de facto, é uma apropriação
humanização, a sacralização do líder, e isso ajuda a construir a aura de alguns dos líderes políticos hoje em dia. Mas eu lembro-me aqui nesta sala, há uns meses eu vi um filme absolutamente extraordinário, fiquei espantadíssimo com uma imagem do Reagan no início dos anos 80, num comício para milhares de pessoas, em que pede 1 minuto de silêncio para orarem, no início dos anos 80, e tem milhares de pessoas que se calam para orar. Portanto, essa profunda religiosidade que eleva ao líder não é de agora, sempre existiu, e isso aí sim parece-me que há uma apropriação completamente ilegítima da política. Por acaso, tinha mais uma parte que é engraçado. Já repararam que, por exemplo, o Chega usa a religião católica como doutrina, né? Mas vamos remeter um bocadinho à extrema-direita, né? A extrema-direita usa imensa simbologia pagã, antiga, não é? Basicamente, hoje em dia, ver um SS não há margem para errado, né? Ou vários runas nórdicas e isso tudo, né? Não acham engraçado que, por exemplo, cá em Portugal, basta ver os cenários de paganismo e isso tudo, é preciso ter um bocadinho de cuidado quando vimos, por exemplo, referências aos nossos, pronto, historicamente desde pagões, mas pode ser um sinal que essa pessoa possa ter, pronto, inclinação um bocadinho má, né? Eu não percebo bem. Não perceberam? Desculpa, posso falar assim? Assim está melhor? Ok, pronto. Vou tentar ser short and sweet. Peço imensa desculpa. Digamos que a extrema-direita usa elementos pagões como símbolo de ideologia, crença, né? Dogma. Não acham, pronto, um bocado... a questão aqui é, pronto, como... símbolo nacional ou identitário, blá blá blá, isso são tudo, pronto, questões que estão sempre ali, é algo que vai sempre remeter. Não acham que devemos ter sempre cuidado como se fosse um sinal, algo assim do género? Não sei se me entender. Sim, mas vamos primeiro também ouvir outras perguntas para depois respondermos todos juntos. Está ali outra... Boa noite. Assim, ouvem bem? Vamos ouvir. Ok. A minha pergunta é, face a este clima de crescimento das forças da extrema-direita e do fascismo, quais são as estratégias mais eficazes, quer a nível individual ou organizativos, para os combater? Penso, por exemplo, na Frente Popular, que remota à Segunda Guerra Mundial, mas que atualmente tem vindo a ganhar mais importância na França, por exemplo. Ali em cima. É melhor ouvir tudo. Obrigado. Meu nome é Thiago, queria agradecer pelo debate, acho extremamente relevante que a gente paute essas questões com a emergência da extrema-direita aqui, depois de tudo que vem acontecendo também. Enfim, desculpa, tá difícil me ouvir na caixa de som. Mas a minha pergunta é especificamente um pouco mais para a Sílvia, trazendo algumas questões a partir do contexto onde a interseccionalidade é um conceito bastante relevante para pensar a luta feminista no continente americano, especificamente no contexto sul-americano atual, e aí citando Patrícia Hill Collins e Djamila Ribeiro, pensando um pouquinho sobre como as opressões elas estão interseccionadas. Então é muito difícil você separar o lugar do opressor se você não pensar em questões básicas que são transversais, como raça, gênero, classe. E eu fico pensando um pouco no conceito do Agamben, que o Agamben traz do contexto medieval, que é a ideia de homo sacer, e que o Churran vai reutilizar depois na topologia da violência, que é essa ideia de que existem pessoas que podem ser aniquiladas. E aí temos o grande exemplo, né, com a emergência do fascismo no Brasil, o simbolismo do assassinato de Marielle Franco. E eu acho que esses bodes expiatórios produzidos por esse contexto de ascensão agora, eles são
um pouco diferentes, porque a gente está falando de um contexto de transição do século XX para o século XXI, onde nós temos uma liberdade de orientação sexual nas democracias modernas, onde as mulheres adquiriram direito ao voto, onde o processo de escravatura em tese foi abolido e onde colônias na África adquiriram independência. Então, esse outro superodiado, ele tem algumas identidades bem marcadas. Queria falar sobre isso. É melhor responder já, não? Bom, sim. Luís, queres começar? Não queres começar tu? Bom, eu posso responder à pergunta lá em Depois falar sobre as estratégias políticas. Muito obrigada pela questão. Na verdade, é muito interessante porque lembro-me de estar a dar um laboratório na UFRJ, no Brasil, e eu dava discussão sobre feminismo, interseccionalidade, e causado uma certa reação. Eu acho que sobre alguns dos textos e algumas das discussões, eu acho que é um ponto importante que a Butler traz, e também dialoga com a Agamben e com o Bauman também, mas especialmente a Butler traz, que é aquele conceito de vidas precárias, que é a vida nua do Agamben, na verdade, não é? No Amosar. E o mais interessante da Butler, e para mim pensar muito o Brasil, e ela faz uma proposta no Quadros de Guerra, que é um livro também circula bastante no Brasil, que ela coloca a ideia de como é que nós podemos lutar, ou seja, a partir do momento que, e isto que eu também tinha aqui para falar, a partir do momento que o Estado estabelece o que é normal, não é? Porque define por lei aquilo que merece ser protegido, aquilo que está dentro do Estado, não é? O Agamben faz isso, não é? A ideia de como constitucionaliza o que está dentro e dentro, ou seja, quando o povo, não é, passa para a política, o povo ele é fraccionado, não é? Ele é complexo, não é? E como é que eu faço se a modernidade ela quer de facto um povo sem fraturas, que é a discussão do Bauman, ou seja, o que a modernidade quer é basicamente que todos sonhamos iguais, todos sonhamos saúde, da forma como se encara o que é saúde, não é? O que é norma, não é? O que é norma, o que é digno de ser preservado. E a Butler traz a discussão também na discussão do Bauman, que é a ideia das vidas nuas, que eu acho muito interessante. Que são essas vidas que elas estão dentro do Estado, porque o Estado dá a igualdade a todos, mas na verdade elas estão fora do Estado. Porque, na verdade, elas não encaixam no modelo. E como não encaixam no modelo, são vidas precárias porque elas não são dignas de alguma forma de ser reconhecidas como vidas. Então, é um ponto importante. Se a soberania ela tem o objetivo de garantir a qualidade de vida dos indivíduos, a soberania popular, o problema é que esses indivíduos não estão à imagem da soberania. E aí eu vou fazer sentido. Estou a fazer uma viagem, mas não vou fazer sentido, tá? Eu vou fazer sentido em algum momento. O ponto importante aqui das vidas nuas, como elas não cumprem o modelo... Eu pouco dei lugar ali com a pessoa que fez a questão maravilhosa, que é a vida precária é aquela vida que ela não é digna de ser protegida, mas ela também não é digna de ser morta, porque o Estado garante a igualdade de todos e o Estado não pode matar. Mas ela é uma não-vida. Em que sentido? E isto é muito claro na necropolítica do Mbembe. Ou seja, à partida vocês têm ou seja, o acesso a ser cidadão ele tem que ser garantido. E ele só é garantido se você tiver uma série de qualidades que permitam ter acesso ao cidadão. Ou seja, por exemplo, no caso de pessoas trans, a questão da identidade. Ou seja, se eu não me reconheço nessa identidade, como é que eu vou ter acesso aos serviços, a pensões, quer que seja, a maternidade, etc. Ou seja, há um ponto importante aqui, se a partir do momento em que, estabelecendo um ideal, essas vidas precárias, elas são vidas que, na verdade, não vão ser mortas pelo Estado, mas o Estado não garante que elas sejam protegidas. Então, na verdade, o Estado garante também a não-vida delas, né, de alguma forma. E isso acontece muito claramente no Brasil, quando tens sistemas de violência de uma necropolítica, né, que é uma necropolítica de Estado, onde uns lugares, tipo a Zona Sul, existe toda uma série, o asfalto, né, o asfalto e o morro, onde no asfalto existe uma série de direitos que são garantidos, transporte, acesso à saúde, e depois existe uma série de outros lugares onde o acesso ao Estado não é garantido. Então, na verdade, o Estado não garante a sobrevivência dessas vidas, elas são não-vidas. Né? Então, acho que há um ponto importante aqui, pensar que a Butler propõe politicamente, que eu acho muito interessante, que é, a partir do momento que nós começamos a olhar para a nossa condição de existência, que é a precariedade com que nascemos, né? Se nós olharmos para o outro e entendemos que todos somos corpos humanos e como os bebés não conseguem sobreviver se não forem cuidados por alguém, se nós olharmos para a nossa condição de precariedade à partida, que somos todos iguais, de alguma forma, permite-nos também perceber de que, no extremo, somos todos precários. E é essa condição humana que ela traz, que também é muito criticada, não é? Como é óbvio, pela discussão interseccional também é muito criticada a Butler, mas como é que ela também pode trazer essa ideia de pensarmos todos que somos todos precários
Até porque quando eu defino o inimigo, é infinita essa possibilidade. Amanhã o inimigo pode ser uma mulher, depois pode ser, sei lá, um homem negro, etc. Ou seja, a possibilidade do extermínio para ter o ideal é infinita na sociedade contemporânea. Então essa ideia de nós pensarmos que todos somos precários, a nossa condição é toda precária, talvez seja uma forma de olharmos uns para os outros a partir dessa condição de impossibilidade de sobrevivência sós, não é? Nesse sentido. Bom, eu se quer, então, combinámos aqui muito depressa que eu ia responder à questão das estratégias políticas, naturalmente não para dar uma resposta satisfatória, porque se fosse uma resposta satisfatória era aqui em conjunto, está aqui tanta gente, montávamos um programa e saíamos daqui com um movimento, e eu estou tão perplexo como toda a gente, não é? Mas eu não resisto a pensar, e se calhar penso nisto desde a crise de 2007, 2008 mas depois sobretudo desde a emergência de uma possibilidade do Bolsonaro no Brasil, de uma possibilidade do Trump. Começaram todos com publicidade, como possibilidade, e todos nós provavelmente achámos no primeiro momento que disparate alguma vez, isto não vai acontecer, e foi em muito pouco tempo, ou a possibilidade do Brexit. E eu nunca evitei a pensar nisto, e sobretudo quando a ideia de fascismo começou a surgir e eu sentia-me quase automaticamente tentado a tentar compreender isto que está a acontecer com esses anos 20 e anos 30, onde que me são tão familiares, porque eu estudei tanto. Eu nunca resisti a ter uma espécie de impulso dialético, ou seja, isto tem que vir de algum lado. E o de algum lado, de onde isto vem, tem sido explicado. Está ali um colega com quem eu hoje falava sobre isto, mal de maneira sociológica. Tentar explicar porque é que as pessoas estão a votar, é a classe operária, desempregada, enfim, pronto, é a antiga pequena burguesia. Eu acho que isso é muito pouco produtivo. Para mim, sempre foi uma das melhores formas para descrever o fascismo dos anos 20 e dos anos 30. O fascismo sai, entre outras coisas, não vou aqui simplificar, mas agora até vou simplificar um bocadinho. O fascismo sai porque as classes médias, as burguesias e os poderes apanham o susto da vida delas com a Revolução Russa. Porque a Revolução Russa apareceu ali num momento que ia ter um efeito de dominó e que ia haver uma revolução, pelo menos na Europa. E o fascismo explica-se em grande medida pelo medo que as pequenas burguesias têm de cair na proletarização, que os poderes têm de ver as instituições usurpadas pelos bárbaros da classe operária. Pronto. E, portanto, parece-me quase automaticamente que uma das maneiras que nós temos de pensar politicamente e de resistir politicamente ao que se passa hoje em dia, é pensar que isto também é o fruto de algum medo. E o medo deles é a nossa força. E, portanto, pensar de que é que eles têm medo. O que é que pode existir no mundo hoje em dia para eles terem medo? No início do século, portanto, ainda antes de tudo isto, mas já como uma preparação de tudo isto, houve um presidente francês, o François Sarkozy, que quando ganhou as eleições disse que a sua função era acabar de vez com 68. E isto já foi no início do século, já tinham passado 30 anos sobre... Mas então o que é que quer dizer 68? Porque se calhar 68, ou os anos 60, foram a nossa última revolução. E historicamente é um momento de viragem absolutamente brutal. Porque depois daquele momento, os sujeitos racializados não voltaram a ser sujeitos racializados da mesma maneira. Voltaram a ser sujeitos racializados, mas é muito mais visível o racismo. As mulheres nunca mais voltaram a ser dominadas da mesma maneira. São eventualmente ainda dominadas, secundarizadas, marginalizadas, mas há uma consciência da igualdade muito, muito maior. E a mesma coisa com um conjunto de muitas outras causas políticas que podem estar em crise, mas que ainda não abandonámos completamente. Portanto, eles têm medo disso. E não é por acaso que coisas como o Black Lives Matter surgem novamente como grandes potências políticas para combater estes fenómenos. Mas não só isso. Há aqui uma explosão comunicacional que tem que ver com a internet, tem que ver com as redes sociais. E o que eu vou dizer, acho eu, é algo que normalmente com as pessoas com que eu converso, as pessoas com que eu converso não estão normalmente em acordo comigo. Mas quando Marx dizia que
vai haver um momento, um dos sintomas da liberdade e da igualdade vai ser não quando toda a gente tiver acesso à arte, mas quando toda a gente for artista. Ou quando Benjamin dizia que há de haver um momento em que todos podemos escrever nos jornais, e isso também vai ser Nós chegámos a esse momento. Há um pensador italiano, que é o Franco Berardi, o Bifo, que há 10 anos falava do cognitariado. Ele achava que havia um proletariado global que estava em frente a um ecrã que tinha uma potencialidade política como nós nunca tivemos. O próprio Bifo já desistiu dessa ideia, já escreveu um livro a seguir que já não acredita em nada disto. Mas eu acho que se nós não pegarmos por aí, eu acho que se nós não pegarmos pelas conquistas sociais, ao nível de género, ao nível racial, ao nível sexual que conseguimos alcançar nos últimos 60 anos, e não pegarmos também pela potência que é, nós todos hoje temos mecanismos de expressão como nunca aconteceu na história da humanidade, se não pegarmos por aí, estamos a desistir e estamos a entregar-lhes completamente tudo. E eu, vendo a esquerda a ter um discurso da alienação perante as redes sociais, perante tudo isto, sem tentar perceber que potencialidades é que há aí de participação, de emancipação, etc., fico um bocado desesperado. Mas eu acho que entre estratégias políticas é identificar o que é que eles têm medo e investir nisso, e depois, como sempre aconteceu, usarmos as armas que temos ao nosso dispor para nos organizarmos politicamente. E nunca tivemos tantas armas ao nosso dispor para nos organizarmos politicamente. Nós não temos muito mais tempo, mas... Boa noite. Eu gostei da vossa intervenção, mas achei estranho ficar somente pelo socialismo italiano, que é o fascismo, e o socialismo alemão. Até o socialismo soviético e o chinês não tiveram a mesma mentalidade e o mesmo comportamento e não se infiltraram nas democracias. Afinal, o que é a perseguição, por exemplo, atual ao povo uigur não é um holocausto? Aquilo que, aliás, é para não esquecer que o Mao, com o chamado grande salto em frente, matou mais de 50 milhões de chineses à fome e por violência. E o Stalin não perseguiu os judeus, não procurou impor na União Soviética a mesma estratégia que fez o camarada Hitler na Alemanha, criando uma tentativa de médicos judeus que tentavam assassiná-lo a ele e outros dirigentes soviéticos e levar os próprios judeus a pedirem-lhe para os isolar. Era o que ele queria, para simplesmente os eliminar. A sorte dos judeus na União Soviética é que, entretanto, ele faleceu em 53 e, portanto, o projeto não foi avante. E hoje, em nome da liberdade, não teremos uma doutrinação totalitária nas universidades, nomeadamente em Portugal. E outra coisa, afinal, o aborto não é um holocausto, não é a violação do primeiro direito de um ser humano, que é o direito à vida. Afinal, sem vida, os outros direitos não interessam para nada. E isto é uma realidade hoje em dia nas democracias. Ou seja, as democracias infiltradas pelas mentalidades socialistas, sejam lá qual for a variação, fascismo, nazismo, etc., estão a violar os direitos humanos e têm a mesma mentalidade, parece-me a mim. Porque, afinal, o aborto, o racismo, a eugenia, na sua base, não têm a mesma mentalidade? Muito obrigado. Mais ali. Boa noite. Vou ser muito concisa e muito rápida. É uma pergunta filosófica. Uma pergunta filosófica. Eu sou das áreas das ciências, da matemática, e de repente eu entrei em crise, aqui há uns anos, e de repente percebi que existia natureza. Bom, para já a pergunta, isto é só o preâmbulo. Portanto, a pergunta objetiva, com toda a consideração que eu tenho por vocês, não são os meus heróis, sou contra o culto dos heróis, e para isso vamos começar por aí. Qual é a diferença e porquê é que nós acabamos por aceitar paradigmas? Não é pressupostos, paradigmas. Muito bem, então eu posso, pela redução ao absurdo, que Giordano Bruno, no final da Renascença, punha a seguinte questão. Aliás, a redução ao absurdo é um método matemático, filosófico também. É assim, por absurdo, portanto, eu não aceito nenhum pressuposto, tenho que pôr em causa os pressupostos. Então vou à negação dessa e vou chegar a uma conclusão que é paradoxal. Bom, resumindo, o Einstein, que chegou muito longe, por
acaso era judeu, isso é um acaso, quer dizer, eu já sou contra os catálogos, e aí é uma das questões que eu objetivamente é aí, que eu queria chegar. Nós temos que ir muito para trás, e então, se queremos realmente ser especialistas, o que é uma treta, é a pior coisa que nós podemos fazer, e é uma das causas dos tiques e dos neofascismos que existem, todos eles, dentro de nós, principalmente, nós temos uma parte fascista, todos nós, independentemente da educação. Não falem, por favor, em raça, porque a raça não existe. E cientificamente está provado, os genes, e é inaceitável. Não existe raças. Existe uma única, que é no planeta, nós não temos a raça A nem a raça B. É que isso, paradoxalmente, é destruído. Portanto, já foi destruído. E é das poucas coisas da ciência que realmente valeu a pena, é que através do ADN, eu nasci em Portugal, que sou uma mistura, todos nós somos uma mistura em qualquer parte do mundo. Eu quero perguntar, por exemplo... fazer a pergunta. Ok, a pergunta é esta, o pressuposto é este, ou aliás podem achar que é um paradoxo, que é assim, os paradigmas do século passado foram criados, não foram os mitos de partida, foram os paradigmas, o resultado, principalmente com aquele que, aliás, o Adolfo falou que é a questão do direito ao mais forte, não é? Direito ao mais forte. Então eu é aquele... Então não sabem. Pronto, então a pergunta é que tenho que pôr este preâmbulo para depois fazer a pergunta, não é? Temos mesmo que andar Pois é, exatamente, é que para uns, os especialistas que falam e não têm ligação, porque uma das consequências, e aliás é a pergunta que eu faço, se vocês acreditam em especialistas, isso não é a existência de especialistas e de inteligências artificiais, nós somos todos, desde o século XVI. Já o Giordano Bruno dizia que foi queimado na fogueira. Nós temos curiosamente. Temos mesmo que então a avançar. pergunta é esta, paradoxo é este, como é que nós podemos aceitar um paradoxo como princípio, como um pressuposto, como um paradigma, quando afinal a polícia só apareceu depois da primeira revolução industrial, já estamos na sexta, já estão muito distraídas, e portanto a pergunta é se estão de acordo comigo ou não. Vai ter mesmo, obrigado. É melhor respondermos? Sim. Estamos a acabar aqui. Nós não temos mesmo muito tempo. Miguel, vamos responder a estas duas? Sim, temos que responder e temos mesmo que Quer tornar uma coisa? encerrar. Depois eu respondo. Bem, não sei se... Estava ali mais uma... E vai estar. Porque é que nós não temos mesmo tempo. Estamos mesmo nos limites. Vai estar, Miguel. Do tempo. Deixa eu responder. Hã? Vai estar, deixa eu responder. Vamos responder. Ok. Eu confesso que não sei se estou de acordo ou não. Porque não compreendi muito bem a questão. Há um ponto do que falou que aliás, outra pessoa que também interveio respondeu, que é, estamos todos de acordo que não existem raças, mas existe racismo e, portanto, nós temos que saber lidar com o racismo, porque, enquanto ideologia, existem raças, não é? Enquanto ideologia, existem raças que discriminam e que têm um impacto na política e, portanto, nós temos que saber lidar com elas. Em relação à questão, que é a questão do totalitarismo, não é? Que é uma questão que faz equivaler o stalinismo e o nazismo. A minha questão é que ganha-se pouco, fez-se muito isso nos anos 90, que era contar mortos. Contar as mortes do stalinismo e contar as mortes do nazismo e tentar perceber qual é que tinha sido pior. E como o stalinismo tinha matado mais, ou o comunismo de maneira geral tinha matado mais, o comunismo era pior que o nazismo. Mas isto é uma brutal simplificação da questão, porque se eu estou de acordo consigo, que não me apetece estar a discutir se é pior o Hitler ou o Stalin, se é pior o Gulag do que a solução final, depois penso que simplificamos muito se achamos que o impacto histórico do comunismo e o impacto histórico do nazismo são a mesma coisa.
porque o impacto histórico do comunismo é muito ambivalente, causou inúmeros genocídios, massacres, destruições de ditaduras, mas eu tenho a ideia que se nós chegarmos ao final do século XX e contabilizarmos a quantidade de direitos e melhorias nas condições de vida em todas as sociedades, elas não estariam lá sem o comunismo. E, aliás, ainda estamos para ver o que é que vai acontecer ao século XXI quando o capitalismo não tiver um oposto e uma alternativa. E o que nós estamos a ver é que estamos a caminhar, se calhar, para o desastre precisamente por causa disso. Porque já agora, essa conversa é a conversa dos extremos que se tocam. E eu acho que é insultuoso para a inteligência dos eleitores dizer, por exemplo, que o Chega toca com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista Português. Eu não queria estar aqui a cavalgar também esta questão dos aplausos, porque, aliás, vai ao encontro do que estava a dizer a nossa amiga ali acima, sobre os especialistas, enfim... Foi assim que se combinou ter esta conversa. Mas em relação, se já agora, apetece-me dizer-lhe que há uma questão que levanta que eu prefiro nem sequer lhe responder, porque acho que essa questão, que é a questão de comparar o aborto ao eugenismo. E compará-lo é não ter estado, por exemplo, na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos. É não perceber o que é que esteve em causa com a liberalização do aborto. E como a liberalização do aborto salvou vidas e como a liberalização do aborto fez com que se reduzisse o aborto. E, portanto, o que está em causa, o que esteve em causa nessa discussão não é nada daquilo que apresentou na sua muito simplista intervenção. Eu vou só completar muito rapidamente, juntando as duas respostas. Acho que é uma falta de cuidado político fazer generalizações e comparações sem entender as contingências históricas dos processos. Isto eu quero dizer, claro, é uma categoria que foi criada no século XIX, no discurso de eugenia, a classificação de raça. Agora, existe um ponto importante que é um instrumento de exercício de violência que implica o extermínio do outro. E se esse dispositivo é usado para oprimir o outro, também deve ser usado como resistência. Não acho que essa ideia, não podemos usar o termo de raça. Ou seja, o reconhecimento das pessoas racializadas na política, nos censos, é extremamente fundamental para a criação de lógicas que esses processos de violência e necropolítica não continuem a existir. Então, para mim, é um ponto fundamental. Não é uma discussão que sequer se coloque neste momento onde o reconhecimento das pessoas racializadas nem sequer é feito na política e ainda existem processos de violência e de outras formas. Sobre a questão da discussão que colocou sobre comparar a eugenia, etc., eu acho que não prefiro. Não sei se há mais alguém, e se ainda temos tempo, Mariana. Quantos temos? Vamos lá. Tem mesmo que ser a última ronda. Um ali. Ali alguém, não é? Não estou a ver porque tem luz da frente. Ali 2. 3. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta era acerca da necessidade de pensar criticamente monumentos que são modo colonial que vão ser usados por estes movimentos fascistas e acerca da necessidade de memória e história, e pensava principalmente, por exemplo, na criação da Comissão da Verdade durante o governo da Dilma, mas eu acho que houve aqui participações que vieram refletir mesmo essa necessidade de memória histórica, principalmente em Portugal. Bem, 2. Boa noite, Paulo Costa. 2 perguntas muito rápidas. Uma é, neste momento, o outro são na Europa e nos Estados Unidos são os imigrantes. Portanto, será que se não houvesse esta vaga de imigração não haveria este crescimento da extrema-direita que está a acontecer? Ou haveria outra desculpa porque isto tem mais a ver com a parte económica do que com a parte de imigração? A outra, não sei se tem uma explicação mais lógica do que a que eu posso encontrar. Porquê esta obsessão da extrema-direita com Israel? Porque, será porque Israel é considerado um modelo de como eliminar o outro? Não sei, não consigo perceber porque é que o Milei e
e o Trump, a primeira viagem ou a primeira recepção que fazem é a Israel, ao primeiro-ministro israelitas. Como é que isto se relaciona com a extrema-direita atual? Ali. Boa noite. Tá. Eu acho muito estranho ouvir que nós ainda estamos a falar de nós e eles e também a dizer de que é que eles têm medo. Se nós vemos em democracias europeias e mundiais que uma grande parte da população escolhe um governo em democracia e que esse governo, por acaso, é formado de uma maneira geral por pessoas de direita, eu pergunto-me se realmente é uma questão de medo, e se falamos deles, ou se será uma doença da nossa democracia que, no fim de contas, desde os anos 50, não conseguiu resolver problemas essenciais para a vida do dia-a-dia. Seja saúde, seja habitação, seja educação, seja tudo e mais alguma coisa. Helen Keller, uma jornalista durante a Guerra de Espanha, disse que o fascismo não acabaria com a democracia. Quem acabaria com a democracia seria a democracia mesmo, porque implodiria. Porquê? Por causa da falta de iniciativa, da preguiça e, sobretudo, da arrogância. Eu acho que isso é uma coisa que está a acontecer. Portanto, nós não podemos falar deles e de nós, porque a percentagem nas populações de pessoas que não estão satisfeitas e que recorrem a tentar ter respostas para os problemas diários são tão grandes que fazem parte de nós mesmos. Nós não podemos isolá-los porque os problemas foram criados por nós. Os problemas com que vivemos e que temos que resolver, as pessoas procuram soluções porque nós, dia a dia, não resolvemos os problemas diários. Nem de salários. Em Portugal, à volta de 3 milhões da população tem o salário mínimo. Em 2025, o acesso à saúde é mínimo, mas isso acontece pela Europa toda. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa democracia e pelos problemas que isso causou. E não temos resposta. Os outros talvez também não tenham. Mas as pessoas recorrem a coisas porque o dia-a-dia não é resolvido. E, portanto, eu não acho que podemos falar de eles e de que é que eles têm medo, porque não são eles, somos nós. Está a confundir duas dimensões. Temos esta última ronda. Respondermos? Sim, respondemos. Sim. Posso responder à questão da memória? Só juntando duas respostas em relação à memória, eu acho que é extremamente fundamental pensarmos numa série de diagnósticos de violência do passado. Eu acho que é extremamente importante, não é? Ou seja, de alguma forma, acho que os historiadores têm uma responsabilidade aí, mas não acho que é só dos historiadores, tanto é que as comissões de verdade e anistia, elas são documentos, são espaços para jurídicos que de alguma forma diagnosticam. O problema é a forma, e fazendo crítica também a esses instrumentos jurídicos ou judiciais, ou o que quer que seja, é que eles também criam uma narrativa redentora. Isto quer dizer o quê? A determinada altura, quando há um dispositivo construído por um Estado ou pela sociedade que procura identificar os problemas do passado e estabelecer sobre ele uma narrativa, não estou a dizer que eles é um problema. Devem existir, sim, é muito importante que existam, mas eles não resolvem o problema. Porquê? Porque grande parte destes instrumentos eles procuram criar uma narrativa sobre o passado. E a partir deste momento, há um momento zona zero, do zero momento, e agora temos um novo mundo. Essas são as discussões sobre a politização da memória. A partir do momento que nós temos um diagnóstico de quem foi identificado como portador, quem é vítima, e problema de vítima, só a categoria vítima é um problema grave, não é? Porque de uma forma uniformiza mulheres, judeus, ciganos, etc. Ou seja, só a categoria de vítima genérica já é um problema a nível da lei, mas acho que é um ponto importante aqui. Esses instrumentos são muito importantes, mas eles funcionam numa lógica também democrática, ou seja, uma certa redenção. Ou seja, a partir do momento que eu reconheço o passado, agora podemos seguir todos em paz e estamos todos agora conciliados. Então tem também um outro lado que eu acho importante reconhecer. E há uma discussão interessante da Susan Sontag, no livro dela, que eu gosto de pensar um pouco em Israel. A Susan Sontag tem um livro que eu gosto muitíssimo e que eu uso constantemente, que é o Diante da Dor dos Outros, ou Regarding the Pain of the Others. E no final do livro ela faz uma menção
nas comemorações ou seja, dá-se uma inauguração do Museu Memorial do Holocausto e ao mesmo tempo distribuem selos comemorativos de Hiroshima e Nagasaki do fim da Segunda Guerra Mundial. E fazendo uma alusão ao papel do libertador que os Estados Unidos têm em relação à Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo que está-se a inaugurar o Memorial do Holocausto em Washington. Então, eu trazendo a discussão da memória, há de facto um processo de capitalização como libertador que está associado também à libertação dos campos de concentração, ou seja, há uma politização desse passado, ligando memória com Israel. Como é que o caso Israel e o Holocausto tem sido capitalizado também como essa memória da Segunda Guerra Mundial, que foi alimentada durante toda a Guerra Fria, inclusive o discurso sobre o totalitarismo, desse maniqueísmo entre nazismo e stalinismo, que é essa ideia de que existe um lugar do libertador e esse lugar de libertador que se representa essas democracias ocidentais está associado à libertação dos campos de concentração e, neste caso, à fundação de Israel. E só para problematizar um pouco essa... Bom, eu não vou conseguir responder a tudo, até porque já é tarde, mas não queria deixar de conversar um bocadinho sobre esse nós e sobre essa insatisfação. Em parte, eu creio que uma coisa que fomos aprendendo ou que nos fomos consciencializando nas últimas décadas, e se calhar até mesmo desde aquele ponto que eu estava a assinalar há bocado, desde os anos 60, é que à esquerda uma categoria que nos era relativamente repugnante, que era a categoria de identidade, e a identidade era precisamente aquilo que nós, de uma maneira geral, à esquerda queríamos recusar. Há a emergência de uma série de identidades que, por terem um valor político, nós conseguimos perceber que têm um potencial emancipatório. Ou seja, eu acho que aqui, por exemplo, todas as identidades de género, todas as identidades sexuais, etc., de opção sexual, são identidades onde nós conseguimos entender que o que ali está naquelas identidades não é uma essencialização, mas é uma performance política e, portanto, nesse sentido, pode haver um nós e um eles. É que neste caso há dois tipos de identidades, são dois tipos de identidades bastante diferentes. O nós nacional é um nós essencializado. O nós nacional, o ser português, o ser espanhol, é uma essência. É assim que o discurso nacionalista o constrói. O nós operário, o nós gay, é outra coisa, porque isso é um gesto político. E, portanto, aquele nós e eles que eu estava a falar é claramente um nós e ele político. Porque me parece que uma das grandes questões que... eu há bocado estava a dizer que havia, se calhar, aqui um potencial político contra o novo fascismo que não havia há 100 anos. Mas a verdade é que há 100 anos também havia movimentos políticos extraordinariamente mobilizados para combater o fascismo. E o fascismo ganhou, mas depois também perdeu. E em grande medida foi porque houve essa mobilização. E esta falta de mobilização preocupa muito hoje, esta falta de politização. Quando se diz, o espectro político está muito polarizado. Não está. Não está. O que eu vejo nos mídias é um absoluto consenso sobre uma série de coisas e eu penso que nós precisamos de fazer regressar urgentemente a política aqui. E a política é confronto. A política é confronto. E, sendo confronto, tem necessariamente de ser um confronto entre racistas e antirracistas, entre democratas e antidemocratas. E é nesse sentido que eu acho que tem que haver uma clara separação de águas, porque é-nos vendida uma narrativa de que o século XX foi um século de destruição por ter sido um século muito político. E o resultado da despolitização está aí. E eu também, como acho que as pessoas são geralmente inteligentes, e como não estou convencido de que as fake news expliquem tudo e que as pessoas, por exemplo, votem Chega porque estão enganadas, como eu não acho isso, acho mesmo que há muitas pessoas racistas. Acho mesmo que há muitas pessoas antidemocratas. Acho mesmo que há muitas pessoas intolerantes. E nós precisamos de combater politicamente. E era nesse sentido que eu estava a falar. E há outra memória já agora. Falava-se um bocadinho da memória do fascismo, e da memória do colonialismo. Há uma memória do século XX
também será provavelmente interessante se explorar, e que mostra como, por exemplo, 100 anos depois, nós vivemos em absoluta crise, mas incomensuravelmente melhor do que se havia há 100 anos. E nós não temos também noção destas coisas, faz-nos muitas vezes cair em algumas retóricas da crise de onde não conseguimos sair, se não percebemos que tem que haver luta política para conseguirmos sair delas. Bem, vou encerrar, porque já estamos para além da hora. Agradecer a todos esta conversa, foi muito boa, e amanhã há concerto.